uma palavra, que espero que seja breve, que é para vocês não ficarem assim tanto tempo sentados, porque depois adormecem. Mas uma palavra muito interessante que nos trazem estas leituras que acabamos de ouvir. A primeira leitura parece uma historiazinha, assim que a gente diz, já passou há tanto tempo. É que, para os antigos, contar uma história era uma forma, como as nossas histórias que a gente ouve, não é só porque são divertidas, é porque também nos ensinam a pensar. E o que é que diz esta historiazinha? Vocês ouviram na primeira leitura, que diz que Deus, no início, criou a humanidade, o mundo e a humanidade. E diz até que criou o homem e a mulher, portanto, o casal humano e nós todos que somos deste mundo. E depois plantou um jardim e pô-los lá. É como o papai e a mamãe quando nasce o primeiro bebê. Lá na família. Arranjam tudo. O quartinho, o berço, as roupas e tudo. Deus é esse papá que prepara este mundo, o mundo onde a gente vive para todos. E diz, e colocou lá os seres humanos, diz, para cuidarem e trabalharem. Portanto, o mundo não está feito, não está pronto, foi dado por Deus. Mas para a gente habitar é preciso crescer, fazer casas, para a gente ter que comer é preciso trabalhar a terra, para a gente se deslocar é preciso estradas e carros, etc. Isto é a primeira coisa que vem destas leituras. Cada um e cada uma de nós não está aqui simplesmente para ter applications no nosso telemóvel e divertir-se com aquilo que já está feito. É preciso criar outras applications para outra gente. É preciso criar jogos novos, mas é preciso criar coisas novas. E cada um e cada uma de nós, isso é o que faz. Aquilo que o ideal do escoteiro é precisamente isto. Aqueles que cuidam deste mundo para não estragá-lo, não estragam coisas, é por isso que vocês aprendem a fazer coisas, a cuidar das coisas. Uma das coisas mais bonitas que eu acho quando visito os agrupamentos é ir ver como é que está cada grupo, onde está, como é que tomam conta daquilo. E como em pouco espaço a gente consegue, porque com a colaboração de todos, conseguimos pôr tudo direito. A primeira coisa que hoje nos traz a Bíblia é isto. Deus conta connosco para pôr este mundo bonito. E conta connosco para que não falte a ninguém aquilo que é preciso. Primeira coisa. A segunda coisa é que Deus disse, mas vocês, para fazer isto, sejam sábios, sejam inteligentes. Não comecem a usar disto tudo, como se fosse simplesmente que se isto nunca tivesse fim, e se vocês não tivessem mais que trabalhar, e não tivessem que pensar nos outros, mas só em si. A história que diz que Deus plantou, pôs uma árvore lá no meio desse jardim, que é o mundo, uma árvore que é a nossa inteligência e o nosso coração. E disse, olha, vocês podem comer de tudo aquilo que eu dei, tudo aquilo que eu vos fiz é para vocês. Mas há uma árvore, que é a árvore da sabedoria. E essa vocês deixem-se ensinar. Não queiram já saber tudo. Imaginem se vocês chegassem à escola e dissessem, não preciso de professor. Eu já sei. O papai e a mamãe já me ensinaram, então mas eu porquê que foram para a escola? É para aprender. Temos de crescer. Mas Deus diz assim, tudo é para vocês, mas se vocês não tiverem cabecinha e coração para entender as coisas, vão estragar este mundo. E dou um exemplo. Imaginem que a gente diz, o papai e a mamãe, quando a gente era pequenino, bebés, tudo que uma chama a gente gostava de pegar. As facas e as tesouras eram uma maravilha para brincar. O papai e a mamãe ficavam logo preocupados e tiravam a faca e a tesoura das nossas mãos. Porquê? Podíamos fazer mal a nós próprios. A gente diz, o papai e a mamãe chora
porque o papai lhe tirou a brincadeira. Há outras coisas para brincar. Aquilo que tudo é vosso. Mas não se façam mal a vocês próprios. Jesus, quando começou a sua vida e começou a pensar como é que havia de ser isto que Deus lhe tinha dito para mudar este mundo. E então diz que ele foi 40 dias para o deserto, aquilo que ouvimos hoje. Foi 40 dias para o deserto e a pensar na palavra de Deus, a escutar, porque ele como homem precisava de ir aprendendo o que é ser homem nesta terra. E a dizer como é que vamos criar um mundo melhor. E tinha muita gente que dizia que, olha, também aqui é uma história simbólica que nos diz o que é que isso significa, esta narração de Jesus. Diz que Jesus tinha passado esse tempo todo de oração, estava com fome. E lá o tentador vem-lhe dizer, tu estás com fome, diz a essas pedras que se transformem em pão para tu comeres. Porque tu és o Filho de Deus, tens poder, faz que isso se transforme em pão para ti. E Jesus disse, não, porque não é só o pão que é preciso muito mais. Porquê? O que é que quer dizer isto? Diz, tu estás em poder, estás num lugar que és o Filho de Deus, então tens poder, usa esse poder para ti. Põe ao serviço de ti aquilo que tens ao teu dispor. Vocês imaginem, hoje fala-se tanto de corrupção. Em tantos lugares, às vezes é no Estado, às vezes é nas empresas. Porquê? Porque há gente que está num lugar, tem à sua disposição muitos meios, tem dinheiro que lhe passa pelas mãos, e depois passa pelas mãos algum cola, se vai para o bolso, e vai se enriquecendo com aquilo que não é dele, é dos outros. Um que está em poder, que é chefe, e o chefe está lá para quê? Para ajudar aqueles que precisam. Está lá para servir. Qual é o grande tema dos escoteiros? Alerta para servir. Mas se o chefe, que é aquele que tem, aí não estou falando só dos escoteiros, o bispo na diocese, se disser, eu estou aqui, sentadinho, e o pessoal venha cá ter comigo, porque eu sou o chefe, sou o bispo. Não é esse o ideal do escoteiro. O ideal do escoteiro é, estamos aqui para servir. E Jesus é isso que vai dizer. Não, essa ideia de transformar tudo ao meu serviço e pôr os outros ao meu serviço, não serve. É por isso que há abusos também. E abusos dos mais pequenos. Porque aqueles que não podem, têm de fazer sempre a vontade daqueles que podem. E isso não pode ser. Primeira coisa, a gente não vive só para nós próprios. Vivemos para estar ao serviço dos outros. Segunda coisa, diz o diabo levou lá ao cimo do templo, o edifício maior da cidade, e diz, atira-te daqui abaixo, porque os anjos vêm-te buscar. Já viste o que é? Vais ser o grande herói, aquele que faz milagres. Jesus Superstar. E toda isso é a forma de tu conquistar os adeptos. Estás no Facebook, faz lá umas patifarias e vais ver quantos likes aparecem. Ter muitos likes. E Jesus não vai por aí, diz, não pode ser assim, porque isso assim é eu querer de novo pôr-me por cima dos outros. E eu vim para servir e para ir à procura, não é daqueles que me podem ajudar a mim, que eu posso ajudar. É por isso que eu vim para ir, não para ser a grande estrela, mas para ir à procura daqueles que se encontram em pior situação. Para ir à procura dos doentes, para ir à procura daqueles que estão fora, para ir à procura daqueles que sofrem bullying na escola. Não pode ser, nós não vivemos para sermos grandes sobre os outros, mas somos para fazer que os outros cresçam.
O que é que fazem os nossos papás e as nossas mamães? Estão-nos sempre a cuidar de nós. Estão sempre à procura de onde é que, o que é que, a ensinar-nos coisas para que nós possamos crescer. É assim que se fazem os nossos chefes no escotismo. São aqueles que procuram quantas horas os vossos chefes passam a procurar qual é o melhor percurso, onde é que este ano se vai fazer, vai organizar, por exemplo, uma organização como estas. Quantas pessoas estiveram a trabalhar aqui para que isto fosse possível? O espírito do escotismo é: nós trabalhamos para melhorar este mundo. Terceira coisa importante: quem é o maior? Diz, o diabo levou lá, diz, uma montanha grande, mostrou-lhe toda a terra. A forma de dizer, com todos os reinos, riquezas e tudo. Diz, se tu queres ser, se seres o filho de Deus, então podes conquistar isto tudo. Se tu te puseres de joelhos diante de mim, eu dou-te isto tudo. Isto é, se tu fizeres aquilo que eu quero, vais ser rico, vais ter tudo, porque eu tenho poder. E vais ser o maior em cima de todos, vais mandar em todos. Por causa disso é que nós temos uma guerra na Ucrânia. Porque alguém pensa que é o maior de todos e manda em todos. Não é isso, não é a maneira de viver. O resultado é o mundo todo partido, que nós temos visto na televisão. Hoje nós celebramos, no início desta quaresma, e nesta festa dos escoteiros, celebramos a festa da liberdade. Somos livres destas coisas. Porque quando eu penso só em mim mesmo, vai acontecer o seguinte, que eu, quando penso só em mim, sou como aquele que estava aprendendo a nadar. E o instrutor dizia, faça assim, mas ele só sabia fazer assim, morreu afogado em si mesmo, e nunca aprendeu a nadar, porque para nadar é preciso fazer que a água se afaste da gente. É fazer um gesto para os outros e não um gesto para si mesmo. É isso que nós precisamos de aprender hoje. Que na medida em que nós fizermos, interiorizarmos, pusermos na nossa cabeça, no nosso coração e nas nossas atitudes, o ideal do escotismo, alerta para servir, nós estamos ajudando a criar este mundo melhor. E é isso, esta festa, que nós queremos fazer hoje com toda a alegria. Por isso vamos continuar também. E há uma coisa que Jesus diz para terminar, que é precisamente para continuarmos esta celebração. Quando o diabo diz, se tu te adorares a mim, ele diz, não, adorar só a Deus. A gente tem pessoas que vai gostar, tem pessoas que a gente até diz, adoro, mas adorar verdadeiramente só a Deus. E as outras pessoas, temos tanto gosto de viver com elas, mas Deus é aquele que na nossa vida nos dá sempre sabedoria, nos dá força e nos dá vida e ganas para viver. Antes de terminarmos a nossa celebração, convido o chefe de agrupamento, o Arrabal, a vir dirigir uma palavra. Bom dia a todos. Sua Excelência Reverendíssimo Senhor Bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas. Excelentíssimo Senhor Chefe Nacional do Corpo Nacional de Escutas, Ivo Faria. Caro Chefe Regional, Vítor Faria e seus representantes. Caros chefes de agrupamento. Excelentíssimas autoridades autárquicas e os seus representantes. Caros lobitos, escuteiros e dirigentes. Caros familiares. Excelentíssimos senhores e senhoras. É com enorme gosto que o agrupamento do CNE 1167 do Arrabal vos recebe no dia do fundador, Baden Powell, na região de Leiria Fátima. Hoje estamos aqui para festejar o nascimento do fundador do escotismo, alguém que nasceu há 166 anos e quis deixar o mundo um pouco melhor que o encontrou, mas ele deixou muito melhor. Prova disso é o facto do escotismo em Portugal celebrar este ano um século. Na melhor região do mundo, o escotismo também já tem 98 anos. Mas pergunto a vocês, qual é a melhor região do mundo?
A nossa, sim, porque é a nossa. Se estivéssemos em Setúbal ou em Lisboa, seria uma dessas regiões. Mas é aqui que estamos, Leiria Fátima, e temos de ter orgulho sem sermos vaidosos. Neste dia, como o tema Se Eu Fosse BP, e vivendo o imaginário no cerco Mafeking, enaltecemos o passado com a tela que tivemos neste mesmo pavilhão no dia de BP em 2012, aquela ali exposta. Celebramos o presente com esta tela em cima do altar. Mas vamos idealizar o futuro, com aquele pano branco onde está a palavra futuro e onde todos podem deixar uma simples assinatura ou uma mensagem mais logo quando voltarmos para a festa de encerramento. Deixamos à vossa imaginação. Lobitos e escoteiros, os dirigentes dos vossos agrupamentos têm orgulho nos elementos que os constituem. Nós, aqui no Raval, também temos orgulho nos escoteiros que fazem parte do nosso agrupamento, que possuem excelentes talentos e com os quais estão a deixar a sua marca. Um pórtico com 2.000 parafusos, 8.000 metros de trapilho e 160 horas de trabalho. Um coro afinado, mais ou menos, tem dias, mas hoje está. E que mais logo vai apresentar-nos um hino original para este dia. São talentos como estes e outros que nós, dirigentes, temos de aproveitar para construir um mundo melhor. Para terminar, recordo uma das muitas mensagens que BP, o nosso fundador, nos deixou e com o qual eu me identifico. O caminho para se conseguir a felicidade é fazer as outras pessoas felizes. Assim, façam o favor de ser felizes. Obrigado.